Olá, meus amigos de Chique Chique, mais precisamente da página Memórias de Chique Chique, obviamente que vai para todo o mundo através aí das nossas redes sociais, através da web. Hoje temos como entrevistado Rafael Raio, esse jovem atleta aqui do município de Chique Chique, que vem crescendo bastante na prática esportiva, em várias competições de todo o estado da Bahia, representando muito bem o nosso município. Quero aqui agradecer a Rafael pela recepção à minha pessoa, a página Memória Chique Chique, para conceder esta entrevista. Desde já agradeço, Rafael. Agradeço a Edilson e agradeço a todo chique-chiquense que está ao vivo ouvindo a gente. E quero agradecer ao povo de Chique Chique, né, que eu estou aqui representando o atletismo, aonde eu puder representar, né, Chique Chique, né, e agradecer a página Memória por estar me dando uma oportunidade de me entrevistar aqui nessa página aqui agora. Eu repito, eu que agradeço, Rafael. Mas, Rafael, eu quero saber também, até porque as pessoas também, elas têm a curiosidade de saber quem é Rafael Raio, onde nasceu, como foi a infância, como é a relação com a família. E depois, logo em seguida, irei perguntar a você como você chegou ao atletismo. Mas conte um pouco sobre a sua vida, a sua infância, Rafael. Oi, Edilson. Eu me chamo Rafael Meira de Oliveira. Eu nasci em 1979, a data 31/5/1979, né? Que foi logo da enchente aqui, que teve a enchente aqui em Chique Chique, aí eu nasci naquela enchente. Minha infância foi sempre trabalhando, ajudando meus pais, ajudando minha mãe. E nós com eu 4 irmãos, e a nossa infância foi isso, trabalhando até na fase adulta. Se casou, Rafael? Não, eu só tive uma paquera aí, mas logo nós não deu certo e eu preferi ficar só mesmo. Então você é o quarentão solteiro. Com certeza, o 40 solteiro. Rafael, e como começou esse nome? Rafael Raio. Esse raio veio de onde? Esse Rafael Raio, eu sempre estava correndo a corrida aqui de atletismo, né? A maratona e a meia maratona e corrida de 5 e de 10. Aí apareceu um jamaicano chamado Usain Bolt, que eu chamo ele de Bolt. Aí eu vi ele fazendo o raio direto. Aqui esticava a mão e fazia o raio. Aí ele fazer o raio assim, aí eu ficava prestando atenção. Aí eu disse assim, moço, já que tem o Bolt lá e os caras me chamam de Bolt, eu vou ser o raio, então vou ser o raio. Aí eu coloquei Rafael Maratonista Corredor, o raio. Aí depois de Rafael Maratonista Corredor, o raio, porque o povo na rua só me chamava de raio. Aí eu disse, não, o nome pegou, então vai ser raio. Mas na minha infância mesmo, eu tenho um apelido que era muito engraçado, que eu não gostava, né? Que chamava Pantera. Aí os caras chamavam, aê, Pantera! Eu ficava retado, mas eu ainda pensei em colocar o apelido meu mesmo, Pantera, mas já que eu corria, tem esse jamaicano que corria aí, o povo disse que eu era gêmeo com ele, né? Parecido com ele, aí eu disse, não, vou colocar Bolt mesmo, né? Pantera, que também foi apelido de um grande jogador do Botafogo, do Rio de Janeiro, e do Corinthians, né? O nome era Donizete, mas parte da torcida, tanto do Botafogo como do Corinthians, o chamavam de Pantera. Mas vamos agora precisar mais como iniciou a sua vida dentro do atletismo. Olha, eu sempre fui fanático ao esporte, né? Ao futebol. Meus colegas diziam bem assim, você é bandeirinha. Bandeirinha por quê, moço? Você gosta de 2 clubes. Eu disse porque eu gosto do Vasco da Gama e tenho um amor um pouco ao São Paulo, ao clube de São Paulo, né? E eu sou bandeirinha porque aí os meninos só andavam me dizendo, você é bandeirinha, torce para 2 times, não sei o quê. Aí eu ficava assim com raiva, eu disse, vou torcer pro meu time mesmo. Aí
quando jogava Vasco e Flamengo, eu ficava arretado quando o Vasco perdia pro Flamengo, que meu irmão é flamenguista, só andava me atentando. Aí quando foi uma época, aí meu irmão, de tanto me atentar e eu fui pegar apoio a algumas pessoas que torcem pro Vasco, aí disse que eu não conseguia ganhar nada, que eu tinha uma péssima colocação na corrida, e eu disse, tá bom. Aí teve uma pessoa que ele é flamenguista e disse assim, eu vou dar apoio a você. Aí depois, e o cara era flamenguista, eu disse assim, vou voltar a torcer pro Flamengo, que a torcida do Flamengo agora tá me ajudando, então vou ser flamenguista. Aí eu passei a ser flamenguista, aí eu torci pro Flamengo. Aí eu falava a ele, agora eu sou Mengão. Aí ele ficava, e você não torcia pro Vasco? Eu disse, não, agora eu sou Mengão. Quer dizer, então, que você era vascaíno e aí mudou do Vasco para o maior adversário do Vasco, que é o Flamengo. Eu mudei por causa que o torcedor do Vasco nenhum tava colaborando de me ajudar, e só via torcedor do Flamengo me ajudando. Aí quando teve uma corrida em Jacobina, eu precisando de um dinheiro, aí teve um dos torcedores do Flamengo, disse assim, não, toma aqui, você vai para essa corrida lá. Vai lá, eu quero que você vá. Eu peguei e fui. Aí eu disse assim, poxa, velho, é só os flamenguistas que tá me ajudando e os vascaínos não. Eu com a cabeça baixa, triste, e depois eu disse, não, eu vou ficar torcendo pro Flamengo mesmo, é o jeito. Que o Flamengo é o único que tá me apoiando aqui, os torcedores do Flamengo. Então eu vou voltar a ser flamenguista. Aí fiquei flamenguista, todo mundo sabe. E a prova que Rafael é flamenguista mesmo é que nas redes sociais ele veste até a camisa do Flamengo. E para um torcedor vestir a camisa do Flamengo, só se for flamenguista mesmo, porque vascaíno jamais vestiria. Jogador de futebol, por questões profissionais, veste camisa de qualquer clube, mas torcedor só veste a camisa do seu clube de coração ou no máximo da seleção brasileira. E Rafael é flamenguista, porque eu já vi fotos dele aí nas redes sociais com a camisa do Flamengo. Com certeza, agora eu sou o Mengão. E agradeço a torcida do Flamengo, porque a maioria deles está me dando apoio, sempre está me dando apoio. Então hoje eu sou flamenguista, é assim. Porque o Flamengo me conquistou meu coração, conquistou meu coração. Infelizmente tem os vascaínos aí que ainda me atentam aí, mas eu sou flamenguista mesmo e eu vou defender as cores da nação rubro-negra, Sendo que na Bahia, eu sou Bahia de coração, eu torço pro Bahia. Mas isso não impede que torcedores de outros clubes, inclusive do Vasco da Gama, o ajudem em seus patrocínios. A maioria dos patrocinadores apesar que os flamenguistas ajudam, tem muito vascaíno que me ajuda, vascaíno, palmeirense, corintiano, santista, sempre está me ajudando, E principalmente a galera do Vasco agora resolveu me ajudar também, então todo o apoio é bem-vindo, Rafael, você vai ter que vestir várias camisas. Não, só do Flamengo mesmo. Não tem jeito não. Só do Flamengo, do Mengão e pronto. Foi um clube agora que eu comecei a amar mesmo e vou amar. E sempre Flamengo, sempre Flamengo. Por causa que o Flamengo me ajudou nas corridas mais importantes que eu fui. A torcida do Flamengo me ajudou, então eu passei a ser flamenguista por causa disso. E quando você sabe que não foi nem o clube do Flamengo, foi o torcedor do Flamengo que me ajudou, então eu resolvi torcer pro Flamengo. Rafael, e qual foi a primeira competição? O amor pelo atletismo, como é que se deu? Foi gradativamente, ou seja, foi aos poucos, ou foi algo assim da noite para o dia, de repente olhar a sua postura física e entender que você poderia ser um atleta? Conte-nos aí como foi que aconteceu. Foi de uma noite pro dia. Tem um colega meu que corria, aí eu fui treinar um dia na BB, jogar um futebol mais menino, aí eu vi ele correndo, aí ele falava assim, rapaz, você fica jogando bola, aí no jogo de bola não dá nada não, você vai quebrar uma perna uma hora, e você fica quanto jogo para ganhar uma medalha, um troféu, e lá a corrida que eu tô participando ganha medalha e troféu,
e dinheiro, por que você não corre comigo? Eu disse assim, moço, eu vou pensar, né? Eu vou pensar. Aí quando foi no outro dia, já chegava um amigo meu chamando pai para correr. Então ele já tava com aquilo, né? Aí eu disse assim, então vamos, eu peguei e fui. Mas minha inspiração da corrida mesmo foi daquele canadense, né? Ben Johnson, né? Eu vi um rapaz pela primeira vez na televisão, com aquela passada lenta, mas os caras diziam que era o passo de pato, né? Mas o homem era rápido demais, o Ben Johnson. Então foi. Eu disse assim, moço, um dia eu quero ser igual aquele cara ali. Aquele cara corre demais. Eu quero ser igual ele. Aí eu ficava imitando ele de vez em quando. Eu ficava lá em casa escondido, correndo, imitando ele, né? E aí. Meu pai falava, o que é que vocês têm? Tá doido correndo? Nada não, é porque eu tô correndo um pouquinho aqui mesmo. Mas o meu início foi de um dia para outro. Eu não tinha treinado nem nada. Aí tem uma corrida aqui em Xique-Xique. Aí eu peguei e disse, vou participar. Esse cara aí eu vou ganhar dele tudinho. E os meninos já eram treinados, e eu não. Aí eu peguei um sapato meu interessante, que era social, um social. Aí os meninos, os atletas sorrindo de mim. Rapaz, você vai correr com esse tênis social, com esse sapato social? Eu disse, vou correr com ele mesmo. Aí corri, rapaz, aí consegui liderar a prova mais um menino uma hora, e daqui a pouco eu fui cansando, até quando eu cheguei em 16º. Eu disse assim, quando chegou na linha de chegada, eu disse, graças a Deus que já cheguei. Mas esse foi o início, e depois sapato não é o calçado adequado para prática de esporte nenhum. Aí meu colega falando pra mim, esse sapato não é adequado não, ele pegou e disse assim, me mostrou um tênis, aí eu comprei o tênis, aí eu comecei a treinar mais Renildo, aí eu treinando mais Renildo, tiro de velocidade de 100, 200 metros, aí foi que eu melhorei, aí comecei a destacar, chegar em segundo, tem a vez que eu caía para terceira, até quando eu cheguei em primeiro lugar daqui. Aí para mim eu fiquei muito alegre, eu disse assim, o que vale é treinamento, e quando eu participei a primeira vez eu não treinava. Né? Não treinava a maratona, eu jogava futebol. Já os meninos já treinavam há muito tempo. Então foi aí que eu comecei a treinar e me destacar na corrida aqui e lá fora. Foi através dos treinamentos. Dessa primeira corrida que você usou sapato, você se entusiasmou, obviamente se entusiasmou pela colocação, pelo amor que você sentiu na prática esportiva. E quando é que você começou a ganhar, por exemplo, ou ter condições de ter um tênis, de ter uma roupa mais compatível, para treinar e para participar das competições? Demorou muito, Rafael? Rapaz, é muito sofrimento, demorou muito. Assim, eu não sabia o tipo de camisa que deveria usar, né? Até 10 anos isso, eu nem sabia qual era o tênis próprio para correr. Até esse, de um tempo daqui, né? Que eu já tinha 15 anos de corrida, comecei em 98, né? Aí, o que ocorre? Eu não sabia o tipo de tênis, não sabia o tipo de calçado, assim, e o uniforme que vestia para poder ter um rendimento na corrida, os treinamentos e tudo. Eu tive a maior dificuldade, até para viajar, por causa que eu trabalhava de ajudante de predeiro. Então eu ganhava um dinheirinho ali, daquele dinheirinho eu trabalhava mais meu pai disse, toma aqui, aí eu pegava, pagava a passagem e ia correr. E às vezes, quando eu trabalhava na rua, ganhava um dinheirinho aqui, e meu colega disse, vai ter uma corrida ali, vamos. Pela vontade própria, eu pegava o dinheirinho, né, em vez de eu comprar outras coisas, eu ia para a corrida. E pagava a passagem e ia. Sendo que daqui uns tempos, aí apareceu o organizador, que era Renildo, aí ele conseguiu um carro de vez em quando, conseguia o carro para levar nós para outra cidade. Mas não todas as corridas nós corria, porque não tinha esse carro para levar nós. Não tinha transporte, não tinha apoio, não tinha nada. O atletismo Xique-Xique aqui, ele tem 30 e poucos anos, né? Mas eu tenho 20 anos que participo. Tem um colega meu que tem 30 anos de atletismo, ele sabe da dificuldade. E desses 30 anos, eu fico besta, assim, que Xique-Xique nunca teve um apoio no atletismo mesmo, um apoio mesmo que no atletismo, né? Algumas modalidades aqui já está até esquecidas, né? Porque tem até as próprias modalidades aqui sumiram tudo. Só tem um atletismo aqui e só tem 3 atletas representando Xique-Xique lá fora.
Sendo que só está tendo aqui um mau futebol, né? Só o futebol. Mas a pessoa deveria investir em outra modalidade. Nosso político aqui deveria dar mais valor aos atletas, né? Principalmente o atletismo, que é um esporte olímpico e mundial que merecia mais apoio, né? Uma consideração, por parte do poder público, seja independente do prefeito A ou B que entrar aí, não é? Daqui 10 ou 20 anos vai entrar outros políticos. E eu quero que desenvolva o atletismo, porque o atletismo está igual um paciente, necessitando de sangue, precisando de um doador que doa sangue para sobreviver, porque qualquer momento o atletismo está morrendo. Entendeu? Está morrendo, porque a dificuldade é grande. Eu estou precisando de apoio, para correr corrida lá fora, para representar nossa cidade, para colocar o nome da nossa cidade, e não tem condição. Já tem 30 corridas passadas e eu não pude ir para essas 30 corridas durante o ano. Por quê? Porque não tem apoio. Rafael, eu assino embaixo tudo que você falou. Tudo. E quem me conhece aqui na cidade de Xique-Xique já de longas datas, sabe da minha luta através das redes sociais, através de minha coluna no jornal Página Revista, o quanto tenho lutado para que o esporte de Xique-Xique ele seja valorizado. E quando eu me refiro ao esporte, eu não estou falando apenas do futebol. O futebol acho até que já é bastante auxiliado, recebe muitos patrocínios, tem o apoio do município. Eu me refiro a esportes como o atletismo, que você pratica, o judô, o karatê, a capoeira. Porque o que eu vejo aqui em Xique-Xique são apoios de vez em quando, não é aquele apoio frequente. O que é que eu gostaria, que eu defendo há muitos anos, é que o município, através da prefeitura, tivesse uma pasta com recursos destinados a investir no esporte. Sempre lembrando que dinheiro no esporte não é gasto, é investimento, com a certeza de que há retorno. Mas não basta valorizar só o futebol. É importante, mas existem outras modalidades esportivas, como a sua, do atletismo, e que não recebe esse apoio. Então, um dos motivos de minha entrevista com você é justamente por isso, porque você é um atleta maravilhoso, gosta do que faz, você corre por amor ao esporte e precisa de apoio, precisa de patrocínios. E aí eu aproveito a audiência, digamos assim, os nossos seguidores da página Memórias Xique-Xique, que incentive Rafael e tantos outros esportistas daqui de Xique-Xique, atletas de outras modalidades, não importam, mas ajude, venha com incentivo, venha com patrocínios, coloque a estampa na camisa da sua empresa, porque limitar apenas a ajuda do município é muito complicado, porque não há uma cota específica X por mês para que seja investido no esporte. O que eu vejo muitas vezes são atletas irem lá na Câmara de Vereadores, que é onde trabalho, procurando recursos por intermédio dos vereadores. Os vereadores, por sua vez, pegam uma relação das necessidades desses atletas e encaminham à prefeitura. Recebe, às vezes ou outro, uma ajuda. Mas eu gostaria, e muitos atletas como você gostariam, que esses recursos eles viessem, Rafael, de forma mais consistente, de forma mais efetiva, tendo uma cota assim por mês. Se gasta tanto com bobagens aqui no município e não se pode gastar no esporte. O esporte que evita a juventude ir para as drogas, o esporte que evita as pessoas enveredar o caminho do alcoolismo e de tantas ações criminosas. Então, você, Rafael, tem todo o meu apoio. E eu espero que quem estiver nos assistindo, olhe com carinho o atletismo de Xique-Xique. Olhe com carinho o esporte, que não seja apenas o futebol. O futebol já tem uma grande ajuda da população. Tem ajuda
do município, da prefeitura, da Secretaria da Juventude, do Esporte, já tem esse incentivo, mas vamos dar esse mesmo incentivo com as mesmas condições a outros esportes. Certeza, Dilson. Eu fico muito triste, porque quando eu terminei o meu estudo, o que eu queria fazer é educação física. Mas educação física por quê? Porque nas escolas precisava de um professor de educação física, né, que dava valor ao esporte, toda a modalidade. E se eu conseguisse isso um dia, eu ia mudar o atletismo de Xique-Xique. O esporte de Xique-Xique ia mudar todo, porque eu como professor de educação física, se eu terminasse o meu estudo de educação física, que eu pensei em fazer educação física. Uma colega minha me incentivou, só que eu não fiz a inscrição e há 4 anos atrás eu não acabei fazendo. Mas eu queria, né, que o esporte Xique-Xique crescesse, não só o futebol, mas a modalidade em geral, o atletismo, o vôlei, o judô, o ciclismo, né? Toda a modalidade, né? O basquetebol, a capoeira. Então, todos os esportes em geral. Agora eu fico triste, eu estou falando isso porque eu nasci aqui no Xique-Xique, eu sou filho de Xique-Xique, eu gosto de Xique-Xique, eu amo Xique-Xique. Olha, 30 anos. 30 anos aqui, que tem atleta que tem 30 anos de atletismo. Eu tenho 20 anos de atletismo. 98 foi quando eu corri. Mas de treinamento mesmo para valer foi em 99. 99 para 2019 é isso mesmo, 20 anos. Então eu fico indignado, né? Porque aqui já passaram muito prefeito, muito secretário e nunca deu apoio às modalidades esportivas. Eles deram um apoio mínimo, mas não foi aquele apoio simbólico que merecia todos os atletas ter. Eu estou falando não só de um prefeito, eu estou falando todos eles que passaram em Xique-Xique, como prefeito de Xique-Xique, deveria sempre dar apoio a toda a modalidade em geral. Fazendo o quê? Colocando fazendo um esporte nos colégios, pegando os professores de educação física, tendo uma conversa, colocando para incentivar, fazer a modalidade do que gosta, o futebol, handebol, o atletismo. As modalidades que eles quiserem, mas que eles primeiramente dão um investimento àqueles alunos que estão na escola. Chegar nos alunos, qual é a sua área esportiva? Porque para você, seria bom até para os estudantes, né? Você só vai participar de tal esporte se você tirar notas boas. Então ajudava muito o esporte de Xique-Xique, até no meio de educação, já ajudava, E eu fico triste, viu? Tanto investimento para festa, são milhões e milhões de investimento em festa, né? O Brasil tudo está poluído, só festa, mas para o esporte não vai nem uma verba, não vai um investimento pesado nem nada. Agora, festa, quantos mil não foi gastado em festa? Agora, chega num evento de atletismo, um prefeito aqui, um deputado não pode colocar 30 mil reais de prêmio para cada modalidade esportiva. Investindo em cada modalidade esportiva. Um amigo meu que faleceu esses dias estava falando que teve cidade aí que foi 2 milhões só de banda em 2 dias e no esporte não tem coragem de botar na premiação. Entendeu? Infelizmente esse colega meu chegou a falecer, acidentalmente. Mas ele falou a verdade para mim. Rafael, aqui investe em festa, mas não investe nos esportes. Rafael, eu noto, aqui entrevistando você, que a figura Rafael Raio não é apenas um atleta, não é apenas um jovem quarentão que apenas sabe correr. Não, eu vejo aqui diante de mim, e quem estiver nos assistindo já deve ter observado o que eu vou falar agora. Você é muito bem informado, você tem uma linha de raciocínio maravilhosa, é bem inteligente. Já vi que você é uma pessoa que, se tivesse oportunidade, poderia fazer as melhores faculdades do Brasil.
porque competência você tem. Você tem um raciocínio lógico, você tem inteligência, tem discernimento, é muito bem articulado até na sua fala, que muitas vezes não é um adjetivo dos atletas. Mas eu quero dizer a você, na verdade, dizer a você o seguinte, talvez você não tenha conhecimento, mas na Câmara de Vereadores está ocorrendo os trâmites para a reforma da lei orgânica do município de Xique-Xique. A lei orgânica do município, ela está para o município, logicamente guardadas as devidas proporções, assim como está a Constituição Federal para o Brasil. Então é muito importante a reforma da lei orgânica, porque será a maneira com a qual o povo aqui de Xique-Xique poderá apresentar propostas de mudanças, de melhorias nos direitos de nós, xique-xiquenses. Então lá se discute, como 2 dias atrás se discutiu o meio ambiente, dentro em breve vai se discutir assistência social, também será discutido o esporte, a saúde, são vários temas. E o esporte, com certeza você já fica aqui convidado, né, como uma das pessoas a fazer suas propostas, porque também no dia que for discutido o esporte, o lazer, o entretenimento, eu quero participar e quero também fazer sugestões, pedir às autoridades políticas do nosso município, pedir às autoridades da administração que olhem com carinho essa questão do esporte de Xique-Xique, não especificamente nem exclusivamente ao futebol, há outros esportes, há praticantes de outras modalidades. Eu fico muito impressionado, por exemplo, Rafael, com a natação. Sempre entendi que a natação poderia ser um esporte fomentado em Xique-Xique. Digo isso por quê? Porque o que eu vejo de verdadeiros peixinhos aqui em Xique-Xique, aí na beira do rio, atravessando o rio, com alta velocidade, essas pessoas que muitas vezes são meros pescadores, poderiam ser atletas. Logicamente, recebendo os seus ensinamentos por instrutores da natação, mas para praticar de forma olímpica, quem sabe, a natação. E, no entanto, não temos aqui uma piscina específica, adequada para a prática da natação. O que eu vejo são as pessoas, às vezes até brincar de corrida, dentro do rio ali, né, uns 50 metros, para ver quem chega primeiro ali na barca. E eu fico imaginando se essas pessoas estivessem praticando a natação. Verdade, verdade. E Xique-Xique tem um celeiro de nadador muito ótimo, que eu fico assim observando nas Olimpíadas. Eu digo assim, se tivesse um nadador xique-xiquense ali, ganhava daqueles caras, porque não é brincadeira não, uma empoeira dessa daí, o cara é uma velocidade retada, atravessa aquela empoeira ali, eu mesmo não sei nadar, eu mesmo engolia um bocado de água ali, como eu já engoli um pouco ali, dando uma de Gustavo Bode. Mas aqui em Xique-Xique tem os nadadores, tem uma pessoa que mereciam ter um campeonato de natação. Tá na hora de ter um campeonato de natação. Tem o campeonato de barca aí, a vela aí, a remo, aí tem esse campeonato aí, de barco aí no rio aí, na travessia. E eu fico observando, meu Deus, como que a pessoa atravessa a empoeira aí, o cara cai numa velocidade retada nadando ali, e ele fica pegando racha mesmo dentro d'água. Ele diz, não é eu não. Mas aqui mereciam ter uma piscina mesmo de natação, porque aqui tem, se investisse na natação aqui, aqui tinha nadador para disputar a Olimpíada. Até a Copa do Mundo de natação tem o bastante aqui. Aqui tem um celeiro de nadador, porque Xique-Xique aqui tem muito nadador bom de natação aqui que deveriam estar numa Olimpíada, porque aí fora aí mesmo não tem cidade capital que não tem rio e o cara destaca. E eu tenho certeza, se tivesse nadador xique-xiquense aqui, se destacava muito bem.
Você vê que aqui em Xique-Xique, os meninos, né, logo cedo começam a nadar, e muitos deles correndo das piranhas aí pelo rio, e por isso, muitas vezes, eu acredito que eles ganham muita velocidade. Imagine participando dessas competições, porque ver paulista, sou paulista, mas eu não acredito que um paulistano como eu, numa cidade onde há muitas piscinas, mas não há rio, não há praias. E o acesso à água para nadar é só através das piscinas. E eles ganham medalhas olímpicas. Como é que um baiano de Xique-Xique, nadando nesse Rio São Francisco, não poderia ganhar competições? Certeza, certeza. Eu tenho certeza que se investisse na natação há muito tempo aqui, nós tínhamos um celeiro de nadador, sabe? Porque nós temos rio aqui. Gente, nós temos rio aqui. Como que não existia um nadador aqui? Existia sim. Se incentivasse a natação aqui, né? Fazer esse campeonato aqui, eu tenho certeza que tem um campeão olímpico aqui, né? Com certeza, né? E você vê aí, né? A dificuldade de nós aqui no atletismo, né? Mas eu gostaria muito de ver um campeonato de natação aqui no Rio mesmo, aqui mesmo, fizesse pelo menos um campeonato, né? Mas aqui tem um excelente nadador, aqui tem Xique-Xique, né? E se eu tenho certeza, se alguém de Xique-Xique treinasse bem aí, treinasse e disputasse uma Olimpíada aí, era ouro com certeza, porque os caras sabem nadar muito, né? Como sabe nadar e mergulhar. Eu quero deixar aqui bem claro que tudo isso que estamos aqui salientando sobre a falta de fomentação ao esporte, que fique bem claro, não deixa de ser crítica, mas são críticas construtivas, jamais com o intuito de destruir quem não faz o esporte como nós desejamos, né? Até porque o esporte ele não tem partido político, o esporte ele depende do segmento de cada um, não importa a cor, a raça, a religião, e nem tampouco a questão politicamente. O que importa é o atleta, é o talento que ele tem e a necessidade que ele tem de receber apoio. E esse apoio não há como negar, é fraco aqui no nosso município. Xique-Xique, lógico, não é o único, mas Xique-Xique poderia olhar com bons olhos esta condição, porque nós temos talentos. Mas voltando agora, Rafael, falando mais diretamente sobre o atletismo, que é o esporte que você pratica já há algum tempo. Eu vejo aqui ao lado algumas premiações, troféus, medalhas, e lógico, você tem uma quantidade muito boa, você me falou em off, que cerca de mais ou menos 60 prêmios. 60 medalhas. 60 medalhas. 60 medalhas você recebeu e troféus? E troféu. Troféu eu tinha 35, mas um foi destruído, né, no meu sobrinho quando era criança, né? É normal, outros está um pouco danificado, ficou na casa da minha tia, mas é 35 troféus. E logicamente você não conseguiu manter bem guardados essas premiações por conta da falta de estrutura, não tem uma sala, sabe, específica para guardar esses prêmios. Mas eu queria que você mostrasse aqui para a página Memórias de Xique-Xique alguns desses prêmios e falasse um pouco sobre cada um. Não necessariamente todos, não é porque são vários. Olha, aqui tem um que é de Botirama, ainda foi em 2013, né? Essa prova aqui eu liderava até dentro da cidade de Botirama, tem aproximadamente 100 atletas correndo. E aí eu estava liderando a prova já na entrada da cidade, faltava 1000 metros, aí eu cheguei em 6º lugar na geral e consegui o 2º lugar da categoria, né? Adulto B. Esse daqui foi na cidade de Botirama em 2013, quando eu estava numa boa fase. Agora eu vou pegar um aqui. Esse daqui é da corrida Duque de Caxias, em Jacobina, que eu participei lá e classifiquei lá entre os 10 melhores lá na minha categoria. Duque de Caxias que nesse domingo vai ter a corrida lá e eu não fui participar, não é falta de apoio. Rafael, e no caso aí de Jacobina e da cidade de Buritirama, né? Ibotirama, como que é o apoio de lá? Você percebe que lá
o olhar para a modalidade é diferente? O olhar para a modalidade lá de atletismo de Ibotirama é forte, né? Ibotirama. Ibotirama lá tem o prefeito lá fez um centro de treinamento dos atletas, colocando fisioterapeuta, médico, treinador e tudo, e a estrutura dele tá bom. Inclusive tem um menino que chama Léo Alves, que ele tá correndo bem, não é? Ele agora tá correndo pro Ibotirama, por causa que quem tá incentivando ele é Ibotirama. Então, teve uma corrida aí que chamou ele lá no pódio lá, que ele foi o primeiro e eu fui o terceiro. Aí chamou ele, quero chamar aqui Léo Alves de Ibotirama. Tudo bem, eu não tirei o método dele porque quem está patrocinando ele é Ibotirama. Aí chamou o Gerson, de lá de Oliveira do Bredinho. E aí disse assim, eu quero mandar um alô aí para meu amigo Raio, o Rafael Raio, que é o terceiro lugar de Chique Chique. Então eu fiquei bem alegre por causa que eu era de Chique Chique e o nome de Chique Chique estava sendo divulgado. A estrutura de Ibotirama é diferente de Chique Chique. Lá o povo quer correr e não tem como correr. E o prefeito lá está patrocinando o atletismo lá. É tanto que lá teve só criança e jovem, teve 200 corredores. Nossa, impressionante. 200 corredores em Ibotirama. Eles estão investindo mesmo no atletismo lá. Tem centro de treinamento. O prefeito deu fisioterapeuta, deu médico, e lá eles fazem a corrida, a chip, não é a primeira vez, há muitos anos aí de chip, uma corrida boa, organizada, as ruas lá é tudo fechada para não acontecer acidente com os atletas. Então o prefeito de Ibotirama está investindo pesado no esporte lá, que lá, inclusive tem um atleta daqui que está destacando direto, mas só está correndo por nome de Ibotirama. Não fala nem o nome de Chique Chique? Não fala o nome de Chique Chique, não. Por causa que eu não vou tirar a razão dele, porque ele está lá correndo por Ibotirama, né? Porque no registro lá de inscrição dele está atleta de Ibotirama, só que ele é de Chique Chique. Ó, meus amigos patrocinadores de Chique Chique, vamos observar isso. Vamos valorizar o atleta de Chique Chique. Imagine, um atleta de Chique Chique respondendo como atleta de Ibotirama, como poderia representar a nossa cidade. Inclusive ele foi primeiro lá em Ipupiara, o Léo. Ele foi segundo em Guanambi. Ele foi campeão de revezamento da corrida lá em Brasília. Então, só que quando chama ele, só chama ele por corredor de Ibotirama. Então eu vou tirar a razão dele? Não, porque ele está sendo patrocinado e bancado pela prefeitura de Ibotirama, pela equipe de Ibotirama, por isso que ele está correndo por Ibotirama. É porque ele está sendo investido pela cidade de Ibotirama. Então se fosse a mesma coisa, se fosse eu, tinha que correr pelo Ibotirama. Porque, assim, eu tive um tempo, uma passagem que eu corri, que eu morava... Fiquei uns dias em Barreira que eu fui a trabalho e corri 2 corridas. Mas nunca falei nome de Barreira, falei nome de Chique Chique. Sempre falei nome de Chique Chique. Não porque eu estou morando numa cidade, eu ia falar nome da cidade que eu estou morando, ia falar no nome da cidade que eu nasci. Mostra outros prêmios aí, Rafael, que o povo aí tá curioso. Bem, essa daqui foi em Barra do Rio Grande. Né? Essa aqui eu fui terceiro na Barra 2 vezes. Terceiro na geral na Barra 2 vezes. Né? Inclusive essa última corrida que eu participei, que eles fecharam as corridas, depois dessa corrida que eles fecharam a corrida, e eu cheguei em terceiro lugar. Mas terceiro lugar por quê? Os meus competidores, o competidor que ia na minha frente, é raro a chegada, é raro o percurso. Então, ia correndo, e quando chegou numa curva, eu vi os atletas sumir. Depois, cadê os atletas? Eu conversando com outro colega meu, moço, sumiram e só tem nós dois aqui correndo, os caras já chegaram. Aí, inclusive, uma menina ia errando também. Eu fui lá atrás da menina e peguei no braço da menina. Ei, mas aí não, porque a largada da corrida foi primeiro das mulheres. Aí eu peguei no braço da menina e veio correndo comigo. Aí, inclusive, essa menina foi a primeira.
E aí, quando eu cheguei lá, né? Quando eu cheguei dessa menina aí, eu passei pra lá. Quando eu ia chegando na linha de chegada lá, que eu ia disputando mais um atleta, né? Da Nova União, aí que eu cheguei, os caras disseram assim, Rafael, você é o segundo. Eu disse, segundo por quê? Aí o outro olhou pra mim e falou, não, você foi o primeiro. Eu fui o primeiro, foi. Aí ficaram tudo calado, até o organizador lá e todo mundo ficou calado. Moça, você foi o terceiro, vou dar o terceiro lugar para ele. Inclusive tem um colega meu que não ia deixar participar da corrida dele por causa que você não cedesse o terceiro lugar para ele. Ele disse, não, não pode não, que eu corri a prova todinha correta e você quer que eu ceda o meu lugar para você? Não. Aí com o tempo, aí o primeiro, que era o Gilmar de Jacobina, ele olhava para mim e dizia, ó nosso campeão. E eu não entendia porque é o nosso campeão. Aí os caras sorriam, um olhava para o outro, sorria. Aí quando foi esse tempo, quando eu fui lá para Buritirama, ele me contou a verdade. Ó, Rafael, você foi o primeiro, naquela corrida lá você foi o primeiro, eu errei. Mas você sabe que eu chego primeiro de sua frente, eu sou profissional, você sabe meu tempo. Eu disse, tudo bem, Gilmar, tudo bem. E tinha outro também, colega nosso também lá, que ele foi o segundo, mas ele chegava na minha frente mesmo. Aí com o tempo eu descobri com ele assim, Gilmar, por que você me chama de campeão? Porque você lá em Barra do Rio Grande foi o primeiro e não sabia. E aí eu disse, não, amor, infelizmente eu fui terceiro ali, mas obrigado, Gilmar. Gilmar abriu o jogo. Com o tempo, lá em Buritirama, o ano passado, Gilmar abriu o jogo para mim, que eu fui o primeiro na barra. Mas foi feita essa correção de forma pública ou só pessoalmente a você? Não, Gilmar, com o tempo, Gilmar conversou comigo, como foi lá. Não, mas devia vir para a imprensa. Ele deveria, pelo menos, né, dizer assim, ó, menino, os meninos errou a prova tudinho, você foi o primeiro, dá o prêmio de primeiro. Mas só que nós tentamos, o rapaz conversando amigalmente comigo, ó, rapaz, você sabe que eu chego na sua frente. E eu disse assim, não tem problema não. Eu disse assim, sobre eles aí não tem problema não. Eu falei com o organizador da prova, eu disse assim, ó, sobre eles aí, chega na minha frente mesmo. Mas meu terceiro lugar não dou para ninguém não. Rafael, a gente falando aqui sobre patrocinadores, mas de maneira alguma eu posso aqui deixar de parabenizar, dar aqui meus parabéns ao meu amigo do Incutidos, que está patrocinando você, acreditou no seu talento, no seu trabalho, e você realmente caiu nas graças do povo de Xique-Xique. O que está faltando agora é apoio. E você, Edu, quero aqui agradecer de coração, meu amigo. Estou muito feliz que você não entende apenas de festas, você não sensibiliza apenas em atrações musicais, que você é um expert no assunto. E também dessa aproximação de Xique-Xique com São Paulo, tanto você como a Adriana aí com o nosso querido Chique Sampa. Mas esse amor também que você tem pelo esporte, você praticamente nem conhecia Rafael. No entanto, quando você viu a vontade dele, o desejo dele de dar continuidade ao atletismo, você foi lá e vem dando seu apoio. Que exemplo maravilhoso. Eu espero que outras pessoas, outras empresas aqui de Xique-Xique sigam o seu exemplo e também venham a patrocinar Rafael. Ou Rafael, ou qualquer um outro atleta, porque nós precisamos de apoio ao esporte, o esporte de modo em geral. E eu queria também, Rafael, que você mostrasse também algumas medalhas, né? Porque uma das coisas que ficou na mente da gente são as medalhas. Vejo que são muitas, mas é importante que nós mostremos aos nossos seguidores o quanto você é premiado. Aqui tem várias medalhas de Botirama, de Jacobina, Oliveira do Bredinho, né? Tem de Luiz Eduardo, tem de várias corridas, né? Aí que eu já corri no interior da Bahia, Irecê, tem Salvador, já corri, Luiz Eduardo, já falei, né? Barra do Rio Grande. Então é muita corrida, Lapão, São Gabriel. Em geral, muitas corridas que eu já corri, inclusive aqui em Xique-Xique, né? As outras medalhas, minha irmã guardou, né? Tem mais medalhas, mas em todo 60 medalhas e 35 troféus, né? Que eu me lembro, que eu me recordo.
E já corri nessa cidade tudinho aqui, né? Como eu falei, Jacobina, Luiz Eduardo, Barreira, Irecê, São Gabriel. E Salvador, principalmente Salvador, corri 3 vezes, né? A minha maratona, a seletiva da São Silvestre e a corrida Verão Salvador, que eu fui o quinto na geral e cheguei em primeiro lugar, né? Qual a cidade? Salvador. Mas sempre dentro do estado da Bahia. Mas você chegou a participar de alguma competição fora do estado? Fora do estado? Não, agora vai ser minha primeira vez que eu vou participar fora do estado, que já me convidaram para me correr a São Silvestre. Inclusive, esses dias lá no Facebook mandaram 2 convites para correr uma corrida em Nova York. E aí eu fiquei besta de assim, não corria de São Paulo e a de Nova York eu não tenho passaporte, eu não tenho condição, não tenho nada. Eu não corria de São Paulo para correr a de Nova York, como, pelo amor de Deus. Difícil. E aí teve uma mulher colega minha, que perguntou, que ela, até amiga minha do Facebook, que ela chama Eunice, né? Ela perguntou se eu era brasileiro mesmo. se eu não era africano, se eu era brasileiro. Eu disse, não, eu sou brasileiro mesmo, moro aqui no Xique-Xique da Bahia. Porque o seu porte físico é magro, é alto, né? Tem uma fisionomia no estilão jamaicano. Estilo Usain Bolt, o raio mesmo. Viu? Ei, Dilson, eu quero falar pra você um negócio aqui urgente. Eu vou pegar esse troféu aqui, que aqui é muito especial pra mim, de campeão em Gentil do Ouro, né? Campeão lá em Gentil do Ouro ano passado, e eles não me aceitaram correr esse ano porque eu ia vencer de novo. E fui vice-campeão em Buritirama, pela minha categoria, fui vice-campeão em Buritirama. Tem um vídeo lá meu no Facebook, né? E tem uma foto minha segurada com esse troféu de Gentil do Ouro, né? De campeão. E não é a primeira vez que eu corro bem em Gentil do Ouro, não. Teve outra oportunidade que eu fui vice-campeão, ainda foi na gestão do prefeito Getúlio Cunha, com o saudoso prefeito Getúlio Cunha. Eu corri lá, fui vice-campeão lá. E terceiro lugar, sempre corri bem em Gentil do Ouro, né? E esse daqui foi de Cadeirão do Ouro. E dizer você que eu agradeço a vocês que estão me dando esse apoio, né? O povo aí de Jacobina, de Salvador, de Barreira, de Luiz Eduardo, né? O país aí fora, né? Que eu não sei falar a língua estrangeira, mas tem umas pessoas que querem conversar comigo e não dá para me conversar. Eu sinto muito, né? Eu não sei ler outro idioma, mas tem muita gente querendo conversar comigo, querendo saber quem é o Raio e convidando eu para correr as provas fora do Brasil. E eu não tenho como correr fora do Brasil, porque primeiramente tem que ter passaporte e tem que ter um tradutor. E eu não sei traduzir aqueles idiomas. Interessante. O Raio você se inspirou e o Usain Bolt. Mas no início de sua vida dentro do atletismo, decorreu em face aí das atuações de Ben Johnson, canadense, que conquistou a medalha de ouro, bateu o recorde olímpico, né? Nos Jogos Olímpicos justamente de Seul, né? na Coreia do Sul, em 1988. Eu lembro assim com muita clareza da época, porque o negrão era forte, era bem robusto e tinha um olhar assim daquele bem determinado na hora da largada. Então essa é uma imagem muito musculoso e eu jamais esqueci. No entanto, 48 horas depois que ele conquistou aquela medalha, foi descoberto que ele usou esteroides, né? Anabolizantes, que é um uso criminoso. Não se pode fazer uso disso dentro do esporte. Ele foi processado, foi condenado, ficou, na época, 2 anos fora do atletismo, ficou suspenso, e ainda teve as medalhas cassadas, porque, salvo engano, ele conquistou 2 medalhas. Uma parece que foi nos 100 metros, nos 200 metros. E teve a medalha cassada. Para você, que lógico, teve um pouco de afeição para iniciar sua carreira através de Ben Johnson. Mas como é que você ficou? Como você se sentiu ao saber dessa frustração
que acabou sendo, né, uma decepção por parte de Ben Johnson. Eu fiquei muito sentido, né? Porque um atleta, né? Porque sabe a dificuldade de cada atleta para estar ali representando seu país, né? E eu não sei como foi o procedimento dele, se era um negócio ético entre ele e o próprio treinador dele, porque esses atletas assim, de 100, 200 metros, tem um técnico, tem um preparador físico dele, né? E não sei se fez ele tomar essa decisão de tomar alguma substância, porque às vezes no esporte é ética, não é? Porque o cara está correndo ali, aí alguém pode estar incentivando fazer isso, mas eu fiquei muito sentido, porque aí serviu de toda a lição para todos os atletas, né? Porque correr natural, correr limpo, né? Correr limpo. Olha o Usain Bolt aí. O Usain Bolt aí correu não sei quantas corridas, foi fazer exame antidoping, nunca foi pego em exame antidoping, né? Eu fico sentido porque Ben Johnson, eu tive a oportunidade quando eu era criança, né? Assistir ele correndo 100 metros, eu disse assim, velho, eu quero ser aquele cara é fora de série, aquele cara corre demais, né? Que ele tem outro americano que era era um hack entre eles dois, né, de primeiro, né? E aí eu fiquei muito sentido, né? Porque quando um atleta é caçado no exame antidoping, ele fica 2 anos suspenso, tem sua medalha caçada e sua premiação. E todos os atletas vê ele com maus olhos, não vê ele com bons olhos, né? Porque essa corrida assim, toda corrida legalizada pela Federação Mundial de Atletismo, quando ele tem suspeita do atleta, eles pedem para fazer um exame antidoping, né? Como a São Silvestre. A São Silvestre ali, eu fiquei sabendo pelo um colega meu que aqueles corredores ali não recebem a premiação no mesmo dia, recebem um cheque, aí depois pega a coleta do exame dos 5 primeiros atletas, aí depois vai analisar se eles correram limpo para poder entregar a premiação depois de uns dias. Então, seria bom que todas as corridas tivessem exame desse tipo, porque é bom correr puro, né? E dependendo da competência de cada atleta, né? O melhor do atletismo está em você competir, seja do primeiro até o último, você chegar, que é importante, competir, né? De uma forma honesta, né? Sem precisar de quais objetos para querer, né? Ultrapassar aqueles limites, né? E sem infringir a regra do atletismo. O esporte é vida, o esporte é saúde. E aí serve de lição para todos os atletas. Então, eu falo assim, que vamos correr limpo, que é melhor para numa hora não ser pego, né? Exame antidoping, porque é 2 anos de punição para o atleta que for pego em exame antidoping. Tem outros vitamina aí que é liberado pela Federação Mundial de Atletismo, outras substâncias aí, vitaminas normais, que eles acham que não é doping. Mas aqui que é proibida, como anabolizante esteroide, nenhum atleta pode usar essa substância que aí é doping. E é muito importante o que você está falando, Rafael, porque e aí não se atua apenas, né, no atletismo, mas em outras modalidades esportivas, que a gente sabe que até mesmo aqui dentro de Xique-Xique há uma utilização muitas vezes extrema do uso de anabolizantes. Você vê algumas academias aqui de Xique-Xique, e deixo bem claro aqui que a academia não tem nada a ver com isso, de forma alguma. Ao contrário, as academias fazem um trabalho muito bonito, ensina todo tipo de disciplina, explica, orienta, né, que anabolizante não presta, que só faz mal à saúde, mas a gente observa que há alguns atletas aqui no município que não tem condição nenhuma, não vai me convencer, nem vai convencer você, que em pouco tempo ele consiga aquela massa muscular. Isso não existe. Então aquilo que a gente chama, entre aspas, aí é a bomba mesmo. Então às vezes esses atletas, talvez para impressionar as mocinhas, até mesmo a família, os amigos, eles usam
essas drogas. Isso aí são drogas. E não sabem o mal que isso pode fazer a eles próprios. Muitas vezes não de imediato, mas no futuro. São problemas cardíacos, são problemas estomacais, problemas de toda a espécie que só prejudica a saúde. E voltando a falar sobre Ben Johnson, seu ídolo ali quando você era mais jovem, Ben Johnson, o que se comenta é o seguinte, pelas reportagens que já assisti inclusive pela Rede Globo, o primeiro lugar, o treinador e o médico dele já são falecidos, mas o que se comenta bastante é que os dois sabiam do que estava acontecendo com Ben Johnson, que na realidade eles é que estavam por trás de tudo isso. Agora, por que na época, em 1988, havia muitos atletas faziam isso? Porque não era só Ben Johnson. Ben Johnson foi apenas o escolhido, né, para fazer mídia de forma negativa. Mas não foi só Ben Johnson, que já era envolvido com esses esteroides, né? Havia também outros atletas que não foram citados. A história conta o seguinte, que até então não havia fiscalização. Que, por exemplo, para adentrar a sala onde fazia esses exames, era muito fácil. Que até mesmo um jornalista, inclusive da própria Rede Globo, mostrou assim ao vivo, salvo engano, para o Jornal Nacional, como é que se adentra essas salas que fazem os exames de antidoping. Então, qualquer pessoa entra lá e altera, né, a metodologia, o trabalho químico, a urina, faz o que quiser. E aí, quando vem o resultado muitas vezes camuflado, ou então um resultado de tal modo a prejudicar um atleta, ou seja, de forma criminosa para prejudicar um determinado atleta. Então não havia fiscalização. Aí de lá para cá, aí a coisa ficou difícil, porque ninguém teve mais acesso a não ser os especialistas em exames antidoping. E hoje em dia, raramente nós vemos casos de atletas pegos com doping. Muito difícil. E isso só ajuda, né? Só ajuda a melhorar o esporte, mostrando que o esporte tem que ser limpo, né? Que ganhe aquele que estiver mais bem preparado. Certeza, certeza. Você falou uma coisa sobre o exame, né? Alguém pode querer prejudicar aquele atleta, né? Mudando, vamos supor, faz um exame de urina e agora está fazendo de sangue, né? Mas de urina aí onde todo mundo pode ter acesso, quem sabe que poderia trocar a urina de um atleta, de uma pessoa que usa anabolizante e depois trocar e depois ultrapassar da regra dizendo que o cara correu dopado. E dizendo mais um detalhe, que quando eu falo que Ben Johnson não era o único, e é real, o Carl Lewis, que ficou em segundo lugar em Seul, ficando com a medalha de prata, mas que depois ficou com a de ouro, em face da cassação da medalha de ouro de Ben Johnson, também era tido como sujeito, como atleta, que usava esses tipos de drogas, né? Mas era o queridinho, né? Da mídia, apesar da arrogância dele. Um norte-americano muito arrogante, mas queira ou não, era o queridinho da mídia na época. Então, ele, por mais que ele perdesse por várias competições, e foram várias competições que ele perdeu para Ben Johnson, ele sempre era o queridinho, mas ele usava também drogas, pelo menos é o que a imprensa fala aí nas redes sociais, na internet, que não era nem um santinho também, nem ele, nem tantos outros. Um atleta que podemos dar como exemplo, que é brasileiro, que graças a Deus aí serve como exemplo, não digo que é o único exemplo, mas um dos grandes exemplos, é Robson Caetano, que nunca foi pego, né, numa condição desta. Na Olimpíada de Seul, por exemplo, ficou em quinto lugar, fez o exame, tudo ok, perfeito. Esse ganhou de forma honrada, e onde quer que ande, é limpo. E ainda voltando a falar sobre Ben Johnson, eu ainda tinha minhas dúvidas com relação a Ben Johnson, se ele tinha sido vítima ou não. Ocorre, Rafael,
que 5 anos depois, já em 2003, quando ele já tinha retornado da suspensão, novamente ele foi pego dopado. E aí se encerrou a carreira dele, porque o Comitê Olímpico simplesmente fechou as portas. Ele foi cassado definitivamente. Certeza, porque eu fiquei assim, prestando atenção, porque ele já foi pego uma vez no exame antidoping, não foi? Aí depois, quando ele deu início de novo, ele foi pego de novo. Então, a Federação de Atletismo Mundial, de fórmula certa, resolveu caçar ele, por causa que ele foi pego usando esse anabolizante mesmo, esteroide, pelo exame. Agora tem que ver, não é? Aí tem o quê? Os preparadores físicos, os treinadores, alguém, né? Ali por trás de Ben Johnson. E infelizmente eu fico besta porque escolheu só Ben Johnson nas Olimpíadas e não escolheram os 5 atletas que estavam disputando com ele, né? E inclusive esse que era o queridinho da galera, que é o Carlos Rios, ele também tinha que fazer exame antidoping. Aliás, os 5 atletas. Chegou quanto? 5 atletas, então vamos fazer exame dos 5. Por que é bom fazer exame de 5? Porque se caso o primeiro for pego no exame antidoping, o segundo, aí aquela classificação que do 5 primeiros ali vai modificando, né? De forma certa. Eu não sei se todos fizeram o exame ou se não fizeram, se só foi Ben Johnson. Mas ainda, Rafael, que tivesse feito, como na época havia muita malandragem mesmo, muita sujeira dentro do atletismo, dentro das competições, é possível que tivesse visto, sim, vestígios, né, de irregularidade. E, no entanto, como ele era o queridinho, assim como outros também que eram simpáticos à mídia, acharam melhor usar o Ben Johnson como bode expiatório. Não era nem um santinho, mas também os outros também não eram santos. Os outros também não eram santos, não, porque já foram pegos vários atletas. Eu li uma reportagem ali porque não fala inglês, mas teve outros atletas aí famosos que foi pego, como nos 10.000 metros, 10 quilômetros, na meia maratona, na maratona, até queniano foi pego de exame antidoping. Agora, foi pego queniano no exame antidoping, numa corrida lá fora. Então é assim, ninguém é santo, mas pelo menos eu nunca usei droga. Nunca usei, entendeu? Tomei meus complexos B, alguma vitamina liberada pela Federação Brasileira de Atletismo. Faço a pessoa repor sua energia, porque tem que repor energia, treinar demais, treino demais, tomar um complexo B não é doping. Então é assim, eu acho que todo esporte em geral, seja ele em geral, não vai falar só do atletismo, em geral deveria ter exame mesmo antidoping para esses atletas, para todos os atletas, não só para um só, porque aquele atleta ali está sendo destaque, vamos fazer exame só daquele atleta, não. Se tiver 5 atletas lá, tem que fazer todos 5, Porque aí, para meu ponto de vista, já é preconceito, não é só marcar uma pessoa só, porque a pessoa foi pego no exame antidoping uma vez, não é toda vez que a pessoa vai usar droga, E aí tem que fazer exame, o correto é fazer dos 5 atletas, não só de um, marcar um. O cara é suspeito de usar droga, vai fazer exame dele, faz. Mas faz de 5 atletas, se for fazer um exame, se está suspeitando do atleta. Eu mesmo pretendo correr umas corridas oficial, mesmo assim, puro, sem uso de anabolizante, sem uso de droga. Rafael, uma coisa também que me chamou a atenção quando você citou o nome de mulheres, Você falou participação de mulheres, parece que na barra. Eu queria saber como são essas competições dentro do atletismo. São mulheres com homens, são mistas ou são separados? Olha, Edilson, tem a modalidade feminina lá que as mulheres correm entre elas mesmas, só que quando dá a largada lá, larga tudo junto,
mas só que ela está disputando com elas mesmas. Inclusive aqui tem um atleta aqui feminino que ela se destaca em muitas competições, só que não está tendo apoio. Só é uma única mulher que Xique-Xique tem, né? E ela já chegou, ela chega em todas as corridas, ela sobe no pódio. Então eu fico triste porque eu não tenho como apoiar ela direto, assim, dar apoio a ela para ela ir participar dessa competição, né? Porque uma atleta feminina deveria ter um apoio aqui das mulheres femininas de Xique-Xique e do povo em geral em Xique-Xique, até do poder público deveria ver mais disso, que é uma atleta só do atletismo. Qual o nome dela? O nome dela é Priscila Brito, né? Ela é da ilha do Pestana, é filha de Dora. Inclusive ela corre bem, né? Lá na casa dela ela começou a correr agora, ganhar troféu, ela tem de 7 a 8 troféus de corrida fora, né? Tem uns aqui da corrida daqui e outros de outras corridas. Em Jacobina ela já foi primeira da categoria, ela já chegou a ficar em oitava da geral, uma vez lá em Jacobina. E ela já foi terceiro lugar em São Gabriel, foi primeira aqui em Xique-Xique. E outras provas aí ela já ganhou premiação, entendeu? Inclusive na Barra ela já participou em Barra, né? Já foi terceiro lugar lá na Barra. E ela corre bem, essa menina corre bem. Só que eu não levo ela nas outras corridas, longe daqui, porque ela está trabalhando no serviço, ela não pode sair, porque as corridas é longe e também porque ela precisa trabalhar, não é? Porque o ganho aí é pouco, mas ela precisa trabalhar, não é? Por causa que hoje o serviço aqui em Xique-Xique está difícil. E principalmente o apoio ao esporte está difícil também. Então não tem como eu pegar essa menina aqui, dizer, vou pagar sua inscrição para correr uma corrida ali, vou pagar sua passagem, hospedagem, almoço, né? Janta, café da manhã, não tem como eu pagar. Então a menina corre bem, né? A menina é destaque aqui, é uma estrela. Então aqui em Xique-Xique ela é a número 1. Não tem outras mulheres para ganhar dela. Não existe outra mulher para ganhar dela aqui, que ela é muito rápido. Ela chegou a treinar comigo, né? Treinar comigo no asfalto. Então, principalmente no atletismo, só tem uma atleta só. Infelizmente, só tem uma. Nós aqui era 15 corredores. Os outros 4 corredores tá votando, mas era 15 corredores, e aqui só tem 3 corredores representando Xique-Xique mesmo, né? Na verdade é 4, por causa que o outro tá correndo pro Ibotirama. Mas é só 3 representando Xique-Xique. Rafael, voltando agora a falar mais sobre você. Eu queria saber como é que qual foi a sua primeira competição, aquela que deu início ao seu destaque, ou seja, a competição que tenha te dado o primeiro prêmio, que fez você pensar, é isso que eu quero para a minha vida como atleta? Olha disso, são várias corridas que eu destaquei, mas comecei em 98, né, correr em 98, mas treinar mesmo eu comecei em 99 correr corrida, mas aqui eu tive mais destaque foi a 3 corridas da meia maratona, 3 corridas de Salvador, foi a meia maratona em Salvador, né? Que eu fiquei em 83 e fiquei na minha faixa etária, foi o 24, correndo com 3.000 atletas, e a seletiva da São Silvestre, que eu fui o 64 e fiquei em 12º da seletiva da São Silvestre, né? Classifiquei em 12º, né? Na minha categoria foi o 12º. E a que eu destaquei mesmo, que foi a corrida de 6 km no Dique do Tororó, que eu cheguei a ficar em 5º na geral e fiquei em primeiro lugar da categoria. Porque nesse dia estava tendo 3 provas. Eu falei com o meu colega, que ele é meu patrocinador, que eu corria pela equipe da Bascamp lá, mas corria por Xique-Xique. Aí eu conversei com ele, rapaz, eu classifiquei lá. Ele, nada, Rafael, você classificou? Eu disse que classifiquei, mas só vai chamar os 3 primeiros. Mas a minha frustração foi isso. Mas quando eu chego aqui em Xique-Xique, ele tinha me falado que eu tinha classificado, tinha me chamado lá pro pódio e eu não estava. Ainda conversei com ele. Aí o troféu ficou lá para a academia, que ele colocou o nome da academia. Aí eu falei, ó,
o prêmio lá fica para academia lá, não tem problema não, entendeu? Mas a frustração foi isso, que o troféu de primeiro lugar da minha categoria era para vir para Xique-Xique, ficou lá na academia de Salvador. Mas tinha que ser desse jeito mesmo. Rafael, dentro do atletismo existem várias especialidades. Tem um atleta da maratona, tem um atleta dos 100 metros, tem um atleta que salta a vara, tem um atleta de salto triplo, me lembro muito bem de João do Pulo, né, que foi nosso grande representante aí dessa especialidade. Você tem uma especialidade, porque eu vejo você mais fazendo corrida nesse estilo maratona, mas você já tem assim prática também de outras especialidades dentro do atletismo? Oi, Edilson, eu quero agradecer principalmente essa página aqui, Memória, né, que está dando a oportunidade para mim, falar sobre o atletismo. Eu falo para vocês assim que essas corridas sobre Ben Johnson, sobre Usain Bolt ali, é corrida de velocidade. A corrida que eu gosto de correr, infelizmente não tem aqui, que eu treinava bastante mesmo para correr a meia maratona, que é 21 km, e a São Silvestre, e a maratona, que é 42, e a meia. Só que aqui não tem essa corrida, só tem a corrida de 10 km, que parece. Então eu notei que eu não tinha porte para correr uma corrida de 5 km nem de 10, mas eu era veloz, com 5 km era veloz. Na época que tem um atleta de fora que dizia, rapaz, se você não sai forte lá na corrida, você ganhava a corrida dos 10, mas porque eu liderava até os 5 km, ele via que eu liderava. Depois de 15 anos passou a ter essas corridas de 5 km, já como pela minha idade, né, que eu não vai caindo um pouco, não é mais daquele cara veloz, né? E o que eu mais gosto de fazer é correr 21 km e 42. Quanto mais longe a corrida, para mim pode até ser 60 km eu corro. Então a maratona para você, meia maratonas, é a que você se dá melhor, que você pelo menos se sente melhor, se sente bem. É que eu me sinto bem, que eu nunca participei da maratona, né? De maratona assim de 42 quilômetros, né? Participei da meia maratona em Salvador. A meia maratona internacional da Bahia, onde eu tive um excelente destaque, não é? Que cheguei a acompanhar os quenianos 5 km, foi o único brasileiro a acompanhar os quenianos 5 km, que teve até um rapaz da TV São Francisco conversando comigo, perguntando de onde eu era, que cidade era. Ele fez uma entrevista comigo e disse assim, é horrível, você veio de lá de Xique-Xique, de tão longe para correr aqui. Eu disse, vim de Xique-Xique para representar minha cidade. E aí um colega meu, rapaz, faz um pouso de queniano aí, finge que é queniano aí. Mas eu não sei falar a linguagem do queniano e o rapaz tá vendo que eu sou brasileiro, eu imitar o queniano como, né? Porque principalmente, né, descobri um corredor africano que o povo só me chamava dele, o apelido dele que inspirava em mim quando me via eu correndo, ó. Olha, vem o Portegar ali, ó, Portegar, o queniano Portegar, ó, porque Portegar corria mais a meia maratona, corria São Silvestre, corria maratona, né? Então, uma corrida que eu tinha muito destaque aqui, até hoje, desde quando eu comecei o atletismo aqui em Xique-Xique, eu percebi que eu tinha destaque em 21 a 42 quilômetros. Né? O tempo vai passando, você já não tem mais aquela força que você tinha, mas eu percebi, desde o começo eu percebia que era 21 quilômetros. Porque os corredores de velocidade menor do que eu, veloz e corria mais, né? E de 5 até 10 quilômetros, mas quando chegasse nos 21, nos 42, não tem ninguém para sair forte assim comigo. Eu percebi que eu tinha mais rendimento de corrida de longa distância. Rafael, falando aí sobre os quenianos são magros, e durante a São Silvestre nós vemos muitos atletas de porte físico muito mais, logicamente, avantajados. No entanto, os quenianos sempre são favoritos e ganham, né? Em boa parte das competições das últimas edições, eles têm vencido aqui no Brasil. Qual é o segredo do queniano? É aquele porte físico? Quanto mais magro, mais chances tem de conquistar a vitória?
É disso, os quenianos, você olhando ele mais próximo, porque eu sou um brasileiro, mas eu ainda sou moreno, né? Mais claro do que ele. Ele é você vê a cor dele, é uma cor preta, né? Então ele, na musculatura dele ali, ele tem já fizeram um exame que ele tem um globo de carne muscular muito forte, muito apropriada para o atletismo, só que na natação ele não tem aquele porte para natação. A vantagem dos quenianos para outros atletas, sabe o que é? Porque o Quênia é altitude. A altitude é muito alto, né? Muito alto do Brasil. E o pulmão dele sobrecarrega, né? Sobrecarregado, né? Então o pulmão dele é sobrecarregado, tem mais força e por estar na altitude é mais forte, não é? Ele tem mais, as vantagens dele é por isso, porque ele treina na altitude. E o Brasil aqui não é altitude, aqui é plano. Pode dizer que aqui é plano. É algumas cidades como São Paulo que tem alguma serra, mas ainda é baixo pela altitude do Quênia, não é? Porque quem assiste na televisão aqui é um país pobre, não é? Mas lá a altitude lá é grande e lá eles treinam em estrada de chão, não é? Vários quenianos destacaram, marroquinos, tem os marroquinos que também destacam. Então lá é altitude, a África é altitude e aqui nós não é altitude. Então os africanos ele tem uma vantagem por causa disso, porque eles moram nas altitudes. Quando chega num lugar plano aqui, os homens voam, eles decoram e devido aos treinamentos dele lá, que eu sei, não é? Para um brasileiro acompanhar aquele ritmo ali, é muito treino, e o treinador em cima no pé, incentivando os brasileiros para ver se acompanha. Porque não é brincadeira não, que os quenianos são os melhores corredores do mundo, não tem como duvidar, não é? Duvidar por causa que nos 10 e na maratona, na meia maratona, eles mandam, Agora, só que na velocidade, corrida de velocidade, tem vários destaques mundial aí, não é? Então, os quenianos já levam a desvantagem na natação, porque, por exemplo, o triatlo, como é? Triatlo, né? É um esporte que, salvo engano, ela envolve aí, o nome já diz, né? 3 modalidades, é a natação, o atletismo e tem uma outra modalidade. São 3 esportes em um só. No triatlo. No triatlo é 3. Você tem que nadar, pedalar e depois correr. Pedalar, tenho me esquecido da bicicleta. Do ciclismo, porque eles correm para nadar e depois da natação ele pega as bicicletas, pedala. Aí quando concluir a prova da bicicleta, aí calça os calçados e corre. Então, na natação aí os quenianos já levam uma desvantagem, porque se são fortes na corrida, no atletismo já perdem na natação. Mas eu queria saber de você hoje, dentro já da sua idade, já seus 40 anos, e ainda muito atento ao atletismo, ainda pratica, e ainda no estilo de competição mesmo. Qual é a sua estratégia de corrida, Rafael? Você começa lento, aumenta a velocidade em determinado momento, em determinada parte do caminho, ou você procura correr logo do início, vai se cansar lá pela metade para recuperar fôlego na frente? Qual é a estratégia sua? Eu lhe pergunto isso porque eu já vi atletas que parece que está morto. Parece que está morto, faltando ali uns 400, 500 metros, ele parece que está morto, parece que está perdido, está lá atrás, que ninguém nem vê no vídeo. De repente, do nada, ele aparece, sabe, como um The Flash, e chega em primeiro lugar. Quando não é em primeiro lugar, dentro das primeiras colocações. Qual é a sua estratégia, Rafael? Eu já fiz muito isso, né? Eu liderar a prova, sair na frente ali para liderar a prova e já ia em primeiro lugar, direto. Aí o povo dizia, aquele dali vai ganhar, mas não é assim não. O que vem atrás, o atleta bem treinado, ele não importa quem vai na frente dele, né?
E aí minha estratégia era sempre cansar, correr forte os 5 km, né, uma corrida de 10 e deixar os profissionais me acompanhar, eles tudinho me acompanhar para ver se desistia de me atacar, mas no fim não desistia não, ele ficava arretado. Você sai forte na frente, você tem toda a chance de ganhar a corrida, de assim, não, moço, mas eu tenho que fazer aquilo ali mesmo. Mas eles sempre me conversavam comigo, rapaz, não sai desse ritmo não, sai meio lenta, quando chegar na certa prova, quando estiver na metade da prova, você vai se soltando mais, porque assim, desse jeito que você tá aí, você não ganha a corrida não, aí você tá sendo um coelho. Porque aí eu perguntando coelho, porque coelho é aquele que corre, lidera a prova toda até na metade e desiste. Aí depois eu não desisto, eu vou até o final. Aí eles falavam isso, aí eu disse, não, mas aí minha tática é essa, por causa que eu não tenho treinador. Muito mais nem apoio eu tinha nessa época. Então eu vi aqueles caras tudo preparado, tênis bom, e disse assim, eu vou botar para gerar. E se eles quiserem me acompanhar, que eles me acompanhem. Eu falava para os caras aí. Então eu saía desse jeito, nessa maneira. Hein? Tinha vezes que eu chegava numa colocação boa, quarto, quinto, e tinha vezes que eu chegava, né? Eu saía forte, mas chegava. Né? A tática daqueles outros corredores, eles é muito esperto, ele deixa o cara sair na frente, correndo muito, forçando, e depois ele vai com quem não quer nada, aí vai se aproximando, aí quando é no final eles botam o que tem. Então é porque ele tem uns preparos ainda melhor, é treinador e tudo, então os treinadores dele fazem isso, né? Mas na corrida de 5 km não tem como correr lento não. Rafael, nossa entrevista que já está próximo já do encerramento, ela foi pautada aqui com muita alegria. Acho que teve mais pontos de alegria, de informações positivas do que negativas. Claro que não há como não ocorrer críticas, até porque você é um atleta e eu sou um apaixonado por esporte. O atletismo é algo que é uma das minhas paixões, que eu acompanho há muitos anos. Pessoalmente, nunca fui um grande atleta para correr. Tem um irmão, sim, que corria bastante, né? Mas que não quis seguir aí o esporte, né? Preferiu outras áreas. Mas eu sempre gostei do esporte, sempre fui fã do tênis. Tênis que antigamente era um esporte muito elitizado, mas que hoje se torna um esporte popular. Que inclusive é o esporte que eu gostaria de ter praticado. Ao contrário do que muita gente pensa, muito mais do que futebol, que eu gostava e gosto ainda para assistir, não para jogar, eu gostava muito do tênis. Mas naquela época o tênis era muito caro, até mesmo para comprar uma raquete saía caro demais porque era tudo importado e não tinha condições nenhuma. Mas estou citando isso como exemplo para você ver como eu gosto do esporte. Mas em meio a tantos momentos alegres, positivos aqui dentro dessa entrevista, que na realidade se tornou mais um bate-papo, porque são duas pessoas que entendem de esporte e têm, acredito, os pensamentos muito semelhantes em relação ao esporte, a importância do esporte. Mas há um momento triste, não posso deixar de tocar, que eu sei que você deve ter chorado bastante, porque você é uma pessoa muito próxima a alguém a quem vou me referir agora, que é Jackson Silva, que morreu vítima de um acidente na cidade de Guanambi, quando estava competindo dentro de uma corrida para atletas, né, que são atletas portadores de deficiência. Eu queria que você falasse um pouco sobre este assunto, que ainda machuca muito a todos nós. Eu quero mais uma vez, né, agradecer a Página Memória por fazer essa cobertura, e é muito importante o que eu vou falar aqui. Eu tenho muito tempo que participo de esporte, aí eu chegando nessa corrida de Botirama, eu fui na corrida de Botirama, aí eu fui com os companheiros meus aí. Aí quando terminou a prova, eu vi aquele rapaz, o cadeirante, né? Porque quando eu estava correndo na prova,
passava um cadeirante com um sonzinho ligado e eu achei interessante. Aí quando terminou a prova eu fui lá no Jackson, né, que eu conheci. Aí Jackson, quem foi que estava com esse sonzinho ligado lá quando eu estava correndo? Foi o companheiro aqui. Aí ele, foi. Aí ele, você é quem? Eu disse, eu sou o Rafael Raio. Aí ficou com aquele negócio de amizade, aí inclusive lá eu peguei e disse a ele assim, moço, pega meu contato que eu pego o seu. Aí ele, me dá o seu que eu acesso você lá. Aí você acessa. Aí ficamos com a amizade e tudo lá conversando. E aí ele perguntou qual era a minha próxima prova. Eu disse, moço, eu ainda não sei não, né? Aí ele disse assim, nós vamos conversar através do WhatsApp, né? Que era o Jackson. Aí eu fui conversando com o meu amigo, né? E eu falei, Jackson, e aí, moço, como é você na modalidade lá? Moço, eu tô com a cadeirinha de roda aqui, é ruim, o aro aqui é muito ruim, o aro. E aí, Rafael, eu vou ver se eu compro um melhor. Eu disse assim, não, moço, com fé em Deus você vai conseguir um aro e você vai correr bom. Ele, Rafael, e sua próxima prova? Eu disse, não tem próxima prova. Aí só sei que eu disse assim, moço, pega meu WhatsApp aí. Ele pegando meu WhatsApp, nós conversávamos aqui todo dia de noite, uma hora dessa ele já tava mandando um áudio. Ei, Rafael, tá aí fazendo o quê? Já foi treinar hoje? E eu peguei, rapaz, ele disse assim, já fui treinar. E você? Já. Eu já tava em outra prova aqui. Eu disse assim, você foi para outra prova? Fui. Aí ele falou, ó, eu tive aqui, eu pensando que você vinha. Ele disse, moço, não dá para mim ir, não. Você vai para Guanabi, Rafael? Aí eu disse assim, não vai dar para mim não, meu companheiro. Aí ele falava assim, ô, Rafael, a premiação lá é baixa, mas tem por 3 primeiros, mas mesmo assim eu falei pros meninos que eu ia. E eu, rapaz, você vai para onde? Por quê? Sua cidade aí é tão longe para você sair. Aí ele, não, eu vou pegar o carro aqui para Vitória da Conquista. Ele mora em Ipiaú. Ele nasceu em Ipiaú. Ipiaú, aí ele pegou. Eu vou para Vitória da Conquista, da Vitória da Conquista eu vou para Guanambi. E eu disse, você vai mesmo, companheiro? Vou. E isso foi um dia antes, né? Aí ele disse assim, tô saindo. Eu disse, saiu? Foi. Aí, quando foi no sábado aqui, tem um vizinho aqui que, ali na travessa da Rua 6 aqui, tinha falecido. Na hora que eu ia treinar, eu vi a pessoa falando, né? Aí eu não acreditei, eu fui. E quando eu vim do treino, eu passei. Inclusive, tinha falecido uma pessoa ali, conhecido também, né? Cristiano ali, do Lolo do Bar. Aí quando foi de noite aqui, olhando pelo Facebook, eu tô vendo o Esporte de Guanabi tá em luto. E o nome Jackson, eu disse assim, meu Deus do céu, eu comecei a botar a mão na cabeça, fiquei preocupado, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que eu tô vendo. E aí depois ele falou bem assim, aí eu conversei com José William, aí José William, Rafael, é Jackson. Eu disse, rapaz, quem é Jackson, moço? Moço cadeirante. Aí eu disse, pronto, aí acabou tudo. Ele, que foi, Rafael? Rapaz, aconteceu isso com meu amigo, velho. Ele, Rafael, você tava conversando com ele? Eu conversava com ele através do WhatsApp, eu tava esperando a colocação dele, moço. Ele disse que quando chegasse lá depois da corrida, ia mandar um áudio pra falar como foi a colocação dele. E aconteceu uma porra dessa, rapaz. Ele foi, rapaz, o carro, quando eu cheguei aqui na linha de chegada, os povos comentando que o carro tinha pegado um cadeirante aí quando foi ver era o Jackson. Aí eu fiquei tão sentido, eu fiquei tão revoltado, que tinha hora que eu olhava assim pelo WhatsApp esperando um áudio do meu amigo para conversar comigo. E não pude mais conversar, doeu por dentro. Nas redes sociais eu tava tão angustiado, sabe? Meu coração chorando por dentro. E tudo, a noite toda, sem poder dormir. E eu disse assim, vou pegar meu tênis, vou correr, que vai ser melhor de manhã. Você acredita, é lamentável você ver um amigo, um atleta com toda a dificuldade. Se você for ver no G1, quando começou ele, onde ele participava a prova e tudo, né? Ele teve um negócio assim parecido comigo, uma dificuldade para viajar de sua cidade para representar a cidade dele, e aconteceu um negócio desse. Aí eu fiquei muito sentido. Não vi áudio dele, tem hora que eu pego no WhatsApp aqui, aí eu vejo a foto dele, eu vi o WhatsApp dele, eu procuro ver se ele vai mandar alguma mensagem, não manda. Aí eu fiquei tão triste, eu disse assim, moço,
Ainda não caiu a ficha não, eu não tô acreditando nisso. Aí um colega meu mandou a foto lá e tudo lá, as rádios de lá se manifestando, os atletas do próprio Guanambi lá se movimentando. Eu compartilhei alguma publicação de um atleta, Marcelinho de Guanambi, de William de Guanambi, tá lá o William. Aí eu fiquei sentido aí, o Gilson Júnior disse assim: Rafael, aí não foi irresponsabilidade da organização não, porque essa corrida já é a 23ª, né? E nunca aconteceu isso. Eu sou de Guanambi, eu sei como é que é lá. E eu disse assim: rapaz, como esse carro foi pegar meu amigo. Aí depois que eu conversando com um colega meu aqui e vi na entrevista do organizador lá, tem uma via lá, cruzada lá, que a polícia não interviu. Essa via que não podia intervir, entendeu? E aí que todo procedimento o rapaz lá tinha dado, mas que essa via, os policiais falaram que não podia intervir. Assim eu vi a entrevista do organizador da prova, que tenha gente criticando ele, né? Criticando ele e acusando ele. Eu mesmo não acusei, agora eu achei de forma errada, porque em Botirama teve a corrida e foi fechada e não passou nenhum veículo, entendeu? E Guanambi, o cara irresponsável passa, fura o bloqueio e pega o cadeirante de costa. Ele tava de costa, não era de frente não, ele morreu, não foi de frente. Pegaram ele foi de costa, ele no meio da prova, participando, assim meu colega me falou, que tinha um batedor da polícia acompanhando ele, mas aí depois tem um menino que estava filmando, aí teve que sair para dar outro apoio aos outros atletas lá na frente. Aí, infelizmente, nessa hora que o menino saíram, que era na metade da prova, foi a hora que o carro bateu nele. Aí quando prestaram socorro, ele morreu logo. Eu acompanhei os noticiários, ele chegou a ser levado com vida, mas no caminho, em direção ao hospital, veio a óbito. Tinha 38 anos de idade, um sonho grande pela frente, muita alegria. Eu vejo aí pelas redes sociais fotografias dele muito feliz mesmo, e perde a vida dessa forma. Ficamos tristes com a morte de um grande atleta, de um para-atleta, mas ao mesmo tempo, essa tristeza, Rafael, ela se mistura com indignação, com revolta, porque o sujeito que o atropelou é um motorista embriagado, bêbado, e a gente sabe como funciona aqui no Brasil. Fica detido por alguns dias numa delegacia, não demora aí 2 semanas, estará livre, como se nada tivesse acontecido. Porque no Brasil, ao contrário de muitos países aí de primeiro mundo, no Brasil não há prisão. O elemento, ele no máximo que pode acontecer para quem mata dentro do trânsito é a cassação da carteira de habilitação. Mas preso como assassino ele não é. Nós viajamos aí pelas estradas e nós sabemos os riscos que todos os bons motoristas e passageiros enfrentam na estrada, porque a gente nunca sabe com quem estamos de frente e ao lado, muitos deles embriagados, porque saem de um restaurante, saem do bar bêbados, montam num carro, montam numa motocicleta, causam acidentes, porque enquanto eles morrem, eles estão se matando, problema deles. Bebe e vai dirigir um veículo, está querendo suicídio. Estão nem aí, não tem pena, porque ele quer morrer. Mas quando ele coloca em risco a vida de tantas pessoas, aí isso é revoltante. Esse atleta, ele morreu, Jackson morreu novo, perdeu dentro daquilo que ele mais gostava de exercer, de praticar, que era uma atividade esportiva, o atletismo. Era o grande sonho dele, era a realização dele. E ele morre de costa, ele nem sabe o que aconteceu. É muito triste. É muito triste demais, viu? Eu vi uma reportagem que ele
ele caminhava, ele andava normal, ele sofreu uma doença e lá ele adoeceu, aí foi para cadeira de roda. Aí ele descobriu o atletismo, aí ele disse que aí começou a participar do atletismo. Para você ver, uma pessoa deficiente, não é? Doido por esporte, doido por saúde, doido por esporte e não tem um incentivo para esse esporte. E quando eu olhava para ele, eu sentia uma energia tão grande com quem nós já se conhecia há muito tempo. Ele tem uma dificuldade, ele fez uma rifa para adquirir outra cadeira de roda com outro aro para disputar de igual com outros atletas, porque os outros atletas têm o aro da cadeira de roda melhor do que ele. Ele me falava que disse que ainda ia comprar. Ele disse, Rafael, ainda vou comprar o aro que eu quero, profissional, e colocar aqui para me disputar igual para igual. E eu disse, tá certo, Jackson. E ele falava, Rafael, eu te admiro e para sempre nós vamos ser amigos. Então, eu tenho um áudio aqui que me machuca tanto. Ele me procurava no Dia dos Pais. Eu disse, feliz Dia dos Pais. Ele disse assim, feliz Dia dos Pais para você. Aí, Rafael, que você pode ter seus filhos, seus netos, e que seja corredor, que vão correr. Aí eu dando risada. Aí eu falei ele que não tinha filho, que não tinha família, mas eu considerei, né? Aí ele vai para Guarani? Não, moço, eu disse assim, moço, eu vou não. Mas é lamentável você saber que um amigo perdeu a vida dele, que hoje não está no meio de nós, praticando o que mais gosta, o atletismo. Enquanto tem gente que tem 2 pernas, 2 braços, caminha, tem saúde e tudo, que é de estar fazendo um esporte, né? Tá fazendo coisa errada. E ele não, ele gostava do atletismo. Ele saiu de lá de longe. A premiação não foi nem pela premiação, ele falou para mim que foi por causa dos pontos, que ele Rafael, eu vou para me somar pontos porque eu estou precisando de patrocínio para me correr as outras provas. Eu preciso desses patrocínios, Rafael. E depois eu falei, eu fiquei sentido, como, moço? Porque para a pessoa poder me patrocinar, para mim poder viajar. Tem a competição que ele ia só para participar, que não tinha nenhuma premiação, como real de ajuda. Ele saiu, foi correr uma corrida em real de ajuda, não tinha premiação para ele, ele foi. Foi correr lá, em real de ajuda, sem uma premiação, ele me falou. Rafael, e aí você falando ainda sobre a questão da fomentação do esporte, né? Você rogando que os políticos deveriam apresentar, assim, leis, né? Meios de fazer com que o esporte seja apoiado, seja ajudado. Mas leis, Rafael, é o que não falta no Brasil. A Constituição Federal fala em estimular o esporte. A Constituição do Estado da Bahia fala em estimular o esporte. A lei orgânica do município, leis municipais, não faltam, são dispositivos legais para que o esporte seja fomentado, seja estimulado a sua prática. Isso não falta. O que falta é cumprimento das leis. É o cumprimento das leis. Porque o que a gente vê na maioria dos municípios brasileiros, são atletas praticamente colocando pires atrás de prefeitura, atrás de vereador, atrás de deputado. Horror um negócio desse. Quando o correto é aquilo que eu venho defendendo há algum tempo, ter uma cota, lógico, uma cota não muito também gigantesca, mas uma cota que seja para ajudar esses atletas mensalmente. Se por acaso a cota termina em 20 dias, paciência, deixa para o outro mês para a cota vier. Mas deveria ter um recurso destinado ao esporte. E não o atleta ter que ficar em porta de prefeitura, procurando prefeito, procurando vereador, atrás de ajuda, né? E quando não, atrás de empresas, atrás do comércio, atrás de apoio financeiro. É muito complicado. E aquilo que você muito inteligentemente falou, por que os Estados Unidos são essa grande potência mundial? Por que os Estados Unidos são essa grande potência olímpica? Porque o esporte lá é levado a sério desde a infância. Lá se pratica esporte dentro das escolas. Aqui em Xique-Xique, por exemplo, não sei em outros municípios, mas segundo minha irmã, que é a professora do estado, a educação física já não é praticada da forma como era em tempos atrás. Eu fui de um tempo, Rafael,
que quando fui estudante, isso lá em São Paulo, nós praticávamos educação física, mas era educação física mesmo. Detalhe, não em horário de aula, da aula teórica, escrita, para ver matemática, português, inglês, nada disso. Eu me recordo que eu estudava à tarde, mas a educação física era de manhã. E quem estudava de manhã, a educação física era à tarde. Hoje, eu tenho minha filha que estuda aqui numa escola estadual do município, que ela entra no período da tarde e tem um horário lá estabelecido para a educação física. Ora, ela vai com o uniforme da escola, tem que descer a quadra para praticar esporte, vai suar. Ela vai suar e vai voltar para a sala suada, porque por mais que ela tente passar uma água no rosto ou no corpo, não é a mesma coisa. E também, ainda que fosse possível ela levar uniforme, fardamento, as roupas, né, compatíveis à prática do esporte, é uma coisa totalmente absurda. Porque eu não consigo imaginar se ministrar aula de educação física no horário de aulas teóricas, as aulas convencionais. Então, praticamente, a educação física foi abandonada no Brasil, porque em outros estados já ouvi algum comentário, sim. E aí o que a gente vê são as pessoas aí obesas, porque não praticam esporte, não sabem regras de esporte nenhum. E é por isso que eu percebo um detalhe muito importante que eu vou te falar agora. No meu tempo, era muito comum todos os alunos saberem regras de vários esportes. Sabíamos as regras do basquete, do voleibol, do futebol de salão, que hoje o pessoal chama de futsal, do handebol, porque havia aulas teóricas e aulas práticas. Hoje não existe mais. Só se conhece as regras do futebol e olha lá, hein? E olha lá, ainda mais agora com inserção do VAR, né? Há algum tempo com mudanças das regras de impedimento. E assim vai o esporte no Brasil. Mas aqui, Rafael, já encerrando esta entrevista, eu quero deixar aqui a você suas considerações finais. Eu peço a você que comente algo sobre o qual eu não lhe perguntei, sobre algo que você não chegou a comentar, nem comentamos. Fique à vontade também aqui para fazer seus agradecimentos. Eu, de antemão, aproveito essa oportunidade para mais uma vez agradecer dos Incutidos pelo apoio, pela força que ele vem dando a você como atleta. Parabéns, viu, Du? Mais uma vez, eu que conheço você de longas datas, é um grande amigo, uma pessoa muito sensata, muito popular e de um coração enorme. Assim como também o Chique Sampa, com o Adriano, que faz um trabalho maravilhoso. Só para você ter uma ideia, muitas fotos que muitas vezes eu jogo aí nos grupos, jogo inclusive na página Memórias de Chique Chique, são fotografias e são inclusive, além das fotos, informações que eu consigo através das publicações que ele faz dentro das redes sociais. Então aqui quero mandar aqui um meu forte abraço a vocês dois e que continue fazendo esse maravilhoso trabalho, qual seja essa conexão Chique Chique São Paulo. Fique à vontade para suas exposições finais, Rafael. Eu quero agradecer a você, Edilson, e a página Memória. E eu quero que você, depois eu terminando de fazer uma pergunta a você, quero fazer essa pergunta agora, né? Mas eu quero que você responda depois. Você vai defender o esporte Chique Chique em geral? Depois dessa entrevista, será qual vai ser a atitude de cada, até do poder público, a reação das pessoas que eu falei sobre o atletismo, que está igual um doador, necessitando, está igual um paciente necessitando de sangue, né? Precisando de um doador vir doar o sangue para um atleta que está lá precisando de apoio, né? Eu não estou falando só de mim, eu falo no esporte em geral, da modalidade em geral aqui em nossa região. Será possível só existir o futebol aqui e a modalidade olímpica, o atletismo, o ciclismo, o handebol, o basquetebol,
a capoeira, o judô, as outras modalidades em geral acabar em Xique-Xique, será possível que todos vão deixar essa modalidade acabar? E sobre o atletismo, vai deixar morrer? Porque o atletismo já está com pouco atleta. Está precisando de sangue, está igual um doador. Está precisando de um doador doar o sangue, porque está necessitando. Está igual um paciente ali, já querendo, já na mesa de cirurgia, necessitando do sangue e não está encontrando sangue. Vamos deixar morrer o atletismo? Será possível que não vai aparecer um para dizer assim, eu vou ajudar o atletismo? Eu vou ajudar o atletismo, vou ajudar as outras modalidades? Eu vou ajudar o esporte de Xique-Xique? Não independente de partido político nenhum, cujo seja A ou B. Já se passaram aqui 30 anos, o que passaram no poder, será que vai deixar o atletismo morrer? Independente de religião, de partido político, eu não sou um atleta político, eu sou um atleta que amo minha cidade. Tenho orgulho de representar minha cidade, eu nasci na minha cidade e amo minha cidade. E quero agradecer, Edilson, a Du e a Rose, né? Du que entrou em contato comigo. Ele disse assim, você está precisando de algo? Eu disse, rapaz, se você quiser ajudar, ajuda. Então eu vou te ajudar. Você quer vir aqui para casa correr a São Silvestre também? Eu quero. Aqui você tem hospedagem, que tem tudo. Se você quiser vir, pode vir, que eu vou te dar todo o apoio aqui na minha casa. Eu sem conhecer ele. Sem conhecer Du e sem conhecer Rosa. Eu conheci vocês dois através das redes sociais. Mas seu nome aqui era bem falado aqui em Xique-Xique. Você é bem conhecido, que eu me lembro do seu nome aqui em Xique-Xique. Você é bem conhecido aqui em Xique-Xique. Muita gente falava em você. Eu já conheci seu nome há muito tempo. Então, o grupo Incutido também, eu me lembro dos Incutidos aqui, né? Do grupo de carnaval que tem aqui em Incutido. Eu lembro, né? Que nessa época tem até um bloco que chamava Arrebentão e acabaram. Tem tantos blocos aqui em Xique-Xique, né? E eu também, Edilson, eu quero agradecer a Feralto, né? A Feralto, que é do meu amigo de lá do Contorno, né? Dilson ali, né? Da peça Dilton Miranda, né? É Dilton Miranda. Quero agradecer a Rubem Dado do Açougue Brasil, ali na Travessa do Bronzão ali, que é aquela rua dos esportes. Agradecer a Célio do Brasil Gás ali, de Margarete ali, né? Aquele Célio, aquele menino ali do Gás do finado Genivaldo. Agradecer a Renegado Moto, principalmente o pastor Rodinelli, da Igreja Batista, que foi um cara que quando viu passando no asfalto aí, ele disse assim, vai correndo que corrida, eu vou correr com tal corrida, passa lá em casa. E aí ele sempre foi presente. Ele nunca me enganou o pastor Rodinelli. Ele viu passando no asfalto e disse assim, ele nunca negou, ei, vem cá, vai correr que corrida, tal corrida, pegar a mão aqui no bolso, toma, vai lá, vai com Deus. E eu disse, obrigado, pastor. Entendeu? E aí são pessoas boas, né? Quero agradecer ao box de Cici também, né? Cici, que é um amigo que... Padre Michel. O padre Michel. Que é o secretário municipal de saúde de Xique-Xique. É o Cici, o padre Michel, que é o secretário de saúde, né? Do município de Xique-Xique, né? O Cici ali. O Cici sabe da minha competência, ele corria ali no calçadão, aí... Ele via eu correndo lá e eu olhava, ó, Cici correndo. Eu disse, ó, atleta correndo aí também, né? E aí Cici pegou e disse, não, eu vou te ajudar. Ao professor Milburgo, né? Porque ele quer que chame ele de professor Milburgo, né? Porque hoje ele é professor, né? Ele já foi um esportista, né? Aí essas pessoas, gente, eu tenho que agradecer, né? Teve uma pessoa que uma vez, um vereador que me deu um apoio, não é? Que eu não vou esquecer, não é independente de política, não é? Agradecer a Zedinho Alves, que me deu um apoio. E agradecer principalmente ao Avelino Design.
que Avelino sabe da minha competência. Um dia ele falou, eu estava em Gentil do Ouro, ele disse, ei Pantera, é para vencer a corrida, viu? Aí Avelino estava lá. Avelino é um amigão, um parceiro, né? Que quando fui para uma corrida aí de Botirama, ele viu eu, né? Que eu tava conversando com a André da Casa da Lâmpada, que me deu um apoio também. Aí a André da Casa da Lâmpada, ei, Avelina, eu patrocino o rapaz daqui. Ele disse, não, esse daí eu patrocino mesmo. Vem cá, vai correr que corrida, tal corrida. Ele, então, vem cá, toma aqui, vai correr a corrida. Então eu quero agradecer a Avelino, né, que é um parceiro, né. E, rapaz, é tanta gente, viu? É tanta gente que me patrocinou nessa corrida. Tem um amigo meu lá de São Paulo que ele não quer que divulgue o nome dele. Eu queria divulgar o nome dele, mas ele me pediu para não divulgar não. Mas fazendo essa gravação aqui, conversando aqui com você na página, ele sabe que eu ia falar o nome dele. Quero agradecer a Adriano Brito, né, a Chique Sampa, a Fala Brasil, a Fala Chique Chique e a Divulga Chique Chique, né? Que através da divulga eu consegui outros patrocínios, né? Eu fico muito feliz, né? Conseguir outro patrocínio através da Divulga Chique Chique, né? E dizer a você que eu tô treinando forte, né? Para participar da corrida da São Silvestre, né? Eu já pensei até desistir, né? Surgiu algum fuxico, algum comentário que tava me enfraquecendo, mas eu agora coloquei na cabeça que vou participar, com o apoio de todos vocês. E eu quero agradecer também um amigo meu lá em Pupiara que fez a inscrição e que me tratou super bem lá, no Hotel Palace 2000 lá, e que o prefeito daquela cidade foi me receber lá, queria saber quem é o Rafael Raio, e eu fui lá e conversei com ele. Eu disse, Rafael Raio sou eu, sou de Chique Chique. Aí eu tive o prazer de conhecer o prefeito de Ipupiara, né? E ficar nos melhores hotéis de lá de Ipupiara, né? Que tem um rapaz daquela ligado no prefeito lá que me deu um apoio que chama Xande. O Xande que me deu um apoio lá em Ipupiara. E eu tava no hotel lá que eu tava perdido. Eu disse, nunca recebi um tratamento desse, num hotel luxuoso daquele lá, com ar-condicionado e tudo, e piscina e tudo, Eu fiquei tão feliz, rapaz. E, gente, alguma pessoa que eu não falei aqui é porque é muita gente que me patrocinou, é muita gente, é gente demais. E assim encerramos nossa entrevista. Só lembrando que eu hoje, para minha surpresa, em conversa em off com o Rafael, tive conhecimento de que Rafael é irmão, nada mais, nada menos de que Ricardo. Ricardo, um grande amigo meu, já de longas datas, que chegou a ir para o seminário, ser padre, né? Se formar em padre, mas no meio do caminho acabou desistindo e era uma pessoa muito ligada à Igreja Católica de Chique Chique. Salvo engano, naquele período de Ruth Walter, do Frei Admilson. Essa turma é muito boa da Igreja Católica Senhor do Bonfim aqui em Chique Chique. Eu quero aqui encerrar finalmente nossa entrevista, agradecer a atenção de todos, mais uma vez agradecer a Rafael por ter aceitado a conceder essa entrevista para a página Memórias de Chique Chique. Era só isso e fiquemos com Deus.